tecnicamente nessa noite também. Estamos contentes, mais contentes hoje do que ontem, que é o segundo dia. Eu espero que a alegria continue aumentando para que no domingo seja indescritível. Eu queria convidar você a, se por acaso você ainda não fez, desligar o seu celular, para que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção durante o culto, só Deus fala. Coloque-se de pé também, para darmos início ao nosso segundo dia de conferência nessa semana teológica, muita gente conhecida, alguns eu não conheço. Deus abençoe a sua vinda. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu nos garantes na Tua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu ali estares. Além do mais, Tu como soberano ocupas todos os espaços do cosmos, Senhor. Por isso nos deleitamos e nos asseguramos na Tua soberania, Teu poder, Teu controle total, absoluto, dominante sobre nossas vidas. Aceita esse culto, Senhor, essa semana toda teológica, em gratidão, adoração a Ti, ao Teu santo nome. Que nós, o nome da igreja, os palestrantes desapareçam e Tu apareças em nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero convidar o pastor Renato Vages para vir aqui. Ele vai assumir o púlpito de agora em diante. Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. É bom estar novamente aqui com vocês nessa semana teológica e poder compartilhar uma porção das Escrituras. Minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa de forma efetiva abençoar a cada um de nós. Para tanto, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 31. Na medida que você for achando o texto, em reverência à palavra do Senhor, eu peço que você se coloque de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso de número 31, e diz Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, um urdidor junto do mar, e é divino de falar. E logo mandei chamar-te, bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Oremos. Senhor, nós queremos nos aproximar da Tua palavra nessa noite com um coração absolutamente quebrantado. Reconhecemos a nossa miserabilidade, nossa debilidade, nosso estado de pecaminosidade. Somos seres caídos, mas redimidos pelo Senhor. Te louvamos porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Te bendizemos porque através de Cristo nós temos salvação e vida eterna. Bendito seja o Senhor pela sua bondade, pela sua grandeza e misericórdia, que se renova a cada manhã. A gente não veio aqui nessa noite do desejar ou buscar entretenimento. Nós não viemos aqui, ó Deus, para encontrar amigos queridos, ainda que possamos fazer isso.
nós aqui estamos porque o nosso desejo é ouvir a Tua voz. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, nós temos que, através da pregação da palavra, através da exposição das Escrituras, a graça ministrada sobre o Teu povo, que a gente possa sair daqui entendendo e compreendendo, ó Deus, o Evangelho, entendendo e compreendendo que a única mensagem capaz de transformar o coração do homem é Cristo e este crucificado, entendendo que o culto que a Ti prestamos, que o culto que a Ti oferecemos não é para satisfação nossa, mas para a glória do nome do Senhor. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós e fala conosco. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Você pode se sentar. Meus amados e queridos irmãos, antes de fazer a exposição desse texto, permita-me explicar o contexto deste episódio nas vidas de Pedro e de Cornélio. As Escrituras nos dizem que Cornélio, um homem temente a Deus, tem uma experiência profunda com o Senhor. Isto porque ele ouve da parte do nosso Deus a ordem de que deveria enviar alguns dos seus homens ou alguns dos seus soldados a uma cidade de nome Jope, especificamente a casa de um homem, Simão Curtidor, e lá procurar um indivíduo homônimo de Simão, chamado Simão Pedro. A palavra de Deus, as Escrituras afirmam que assim ele o fez. Concomitantemente, simultaneamente, Pedro, que estava na casa deste curtidor, tem uma experiência com Deus também profunda. Ele vê do céu, descendo do céu, um lençol com animais considerados impuros, e uma voz que lhe dizia que ele deveria matar aqueles animais e comer. E diz o texto que Pedro recusou isso, dizendo que assim não o faria. Até que ele entendeu que aquilo vinha e provinha de Deus. Nesse interior, dentro desse contexto, os homens enviados por Cornélio chegam a Jope, na casa de Simão, o curtidor, e se apresentam a Pedro. E este entende, fazendo a correlação da experiência que havia tido com o Espírito Santo, com aquilo que Cornélio havia dito aos seus soldados, de que ele deveria sair de onde estava e visitar este centurião, e assim ele o faz. Quando ele lá chega, a palavra do Senhor é clara em afirmar que Cornélio, dirigindo-se a ele, diz: nós aqui estamos porque queremos ouvir da parte do Senhor aquilo que você tem a nos dizer. E o interessante é que o texto bíblico é claro em afirmar que Cornélio reuniu naquele lugar seus familiares e seus amigos íntimos. Ou seja, as pessoas às quais eram muito próximas, ele reúne na expectativa, na expectação de ouvir aquilo que Pedro tinha a dizer. Isso posto, gostaria, meus amados e queridos irmãos, de forma bem objetiva e singela, tratar daquilo que Pedro pregou naquela ocasião. Gostaria de tratar de forma específica do sermão de Pedro. E vos afirmo que o sermão de Pedro é marcado por algumas considerações extremamente interessantes. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, Pedro, ao discursar ou ao proclamar o Evangelho, ao pregar a palavra de Deus a Cornélio, juntamente com seus familiares e amigos íntimos, afirma que o Deus das Escrituras é um Deus que não faz acepção de pessoas. Repare, o texto é muito claro em afirmar. Pedro ele começa dizendo o seguinte: olha, eu bem sei
convicção de que o Deus da Bíblia não é um Deus que trata as pessoas ou que dirige as pessoas de forma a qual ele faça acepção. O Deus da Bíblia é um Deus capaz de salvar judeus. O Deus das Escrituras é um Deus que salva gentios, que salva samaritanos, salva quem ele quer, da forma que quer, do jeito que quer, pelo fato inequívoco de que ele é um Deus soberano, que reina sobre tudo e governa sobre todas as coisas. A segunda afirmação de Pedro nesse sermão, ou a segunda consideração feita por ele, é de que o centro da pregação, ou o centro da sua mensagem, ou da sua proclamação, era nada mais, nada menos do que Jesus. Se você for ver esse sermão, observar o sermão de Pedro no capítulo 10 do livro de Atos, você vai perceber que Pedro não fala outra coisa a não ser Cristo. Ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Mais na frente ele fala de que Deus ungiu a Jesus, o qual fazia o bem, curava os oprimidos do diabo, pelo fato de que o Senhor era com ele. Repare que o foco da mensagem de Pedro não era outro a não ser Cristo. O foco da mensagem, o foco do sermão, o foco do culto, não era outra coisa a não ser o Evangelho. O foco da reunião, ou da ministração, ou da pregação deste apóstolo, não eram as bênçãos, não era a prosperidade, não eram as riquezas, não eram dicas ou passos práticos que pudesse se dar para que se pudesse conquistar uma vida plena, uma vida absorta de bens, de propriedades ou de bênçãos oriundas do céu. Pedro não tem outra coisa a proclamar a não ser Cristo. Ele não tem outro foco a anunciar a não ser o Evangelho da salvação eterna. E se você for perceber, nesse contexto ou nesse encontro com Cornélio, não há espaço para outra coisa a não ser a pregação de Jesus como o único capaz de transformar a vida do pecador. O foco do culto, ou o foco da reunião, não encontrava-se num Deus otorgador de bênçãos. O foco do culto, ou o foco da reunião, não encontrava-se num Deus capaz de fazer com que os homens experimentassem prosperidade. O foco do culto, ou o foco da reunião, não estava centrado nas riquezas que porventura Deus possa conceder ao homem. O foco da mensagem de Pedro era Cristo. Em terceiro lugar, o sermão pregado por Pedro estava também centrado na cruz e na morte de Jesus no madeiro. Porque se você for ler o texto, você vai ver que Pedro fala de que este Cristo morreu na cruz, de que esse Cristo morreu crucificado pelo pecado do homem, de que este Cristo morreu na cruz do Calvário. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, uma das grandes tragédias do nosso tempo, ou uma das grandes tragédias do evangelicalismo moderno, é de que nós temos pregado o cristianismo sem Cristo. Eu digo mais, nós temos anunciado um cristianismo sem cruz. Às vezes eu vejo as pessoas reunindo seus amigos íntimos, reunindo seus familiares, ou fazendo congressos, ou atividades, ou reuniões das mais variadas, das mais distintas possíveis, para pregar um evangelho que parece evangelho, mas que de evangelho não tem nada. Pelo fato de que o evangelho que tem sido anunciado é um evangelho estereotipado, que não trata das coisas principais, ou dos assuntos principais ou fundamentais da fé. Pedro aqui tinha um grupo de pessoas reunidos. Sim, havia pessoas interessadas na mensagem. Sim, ele não perde tempo com outros assuntos. Ele não trata de questões relacionadas à periferia. Ele é objetivo, ele fala, Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei disso. Deus, ele não trata, ele não salva somente um grupo eletivo, exclusivo de uma nacionalidade. Ele salva quem ele quer, da forma que ele quer, pelo fato de que ele é soberano. E ele faz isso através de Jesus. E esse Jesus morreu na cruz do Calvário. Stanley Jones disse o seguinte, que a cruz é a chave. E quando a gente a perde, a gente fica perdido. Sabe o que eu tenho a impressão? Que às vezes algumas igrejas estão perdidas porque esqueceram aonde colocaram a chave. Que algumas igrejas se perderam porque deixaram ou abandonaram o verdadeiro
verdades inquestionáveis ou indispensáveis à mensagem como a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu fico assustado com os nossos ajuntamentos, dos mais variados possíveis, das formas mais distintas e diferentes possíveis. As pessoas se reúnem em ajuntamentos, em congressos, em atividades, falam de tudo, tratam de tudo, cantam sobre tudo, mas não pregam a mensagem principal, a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Não pregam sobre o sangue derramado pelo nosso Senhor. Foi o reformador alemão Martinho Lutero que disse que uma gota do sangue de Cristo vale muito mais do que céus e terra. Permita-me afirmar que o Evangelho sem cruz pode parecer Evangelho, mas não é. O Evangelho que se diz Evangelho, que não tem a centralidade na morte do Filho de Deus, pode parecer como Evangelho, mas não é. Em quarto lugar, o sermão de Pedro trata também da ressurreição deste Cristo que morreu crucificado. Meus amados e queridos irmãos, que verdade fantástica é essa! A mensagem do Evangelho é a mensagem de que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E este Cristo morreu, mas a morte não o deteve, pelo fato inequívoco e inexorável de que este Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos reunidos aqui nessa noite porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos reunidos aqui porque Ele vive pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Cristo não ressuscitou nos corações como esse maldito liberalismo teológico que tentava ensinar. Às vezes eu vejo alguns dizendo: não, Jesus não ressuscitou literalmente, Ele ressuscitou no coração das pessoas. Às vezes eu vejo outros dizendo: não, a Bíblia ela tem algumas coisas que a gente não pode levar em consideração, algumas falas ou alguns escritos das Escrituras são mitos, são fantasias. Não, não é. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra inerrante, inequívoca de Deus. Ela afirma que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a razão do nosso ajuntamento, essa é a razão das nossas canções, essa é a razão do nosso louvor, essa é a razão da nossa proclamação, essa é a razão de nós enviarmos missionários por esse mundo. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então veja só, veja a pregação de Pedro. Pedro é assertivo, ele é objetivo, ele está tratando com um homem interessado no Evangelho. Ele não fica tratando ou apontando questões superficiais ou tentando de alguma forma pregar um Evangelho do tipo factoide. Ele é objetivo e diz: olha, Cristo morreu e ressuscitou. E ele diz mais: Ele morreu e ressuscitou para trazer perdão de pecados. Aqui no texto, Pedro fala também que todos os que creem nesse Cristo recebem perdão de pecados. Eu bem sei que a palavra pecado não é politicamente correta nos dias de hoje. Eu bem sei que os púlpitos das maiorias das igrejas evangélicas do Brasil desconsideram a doutrina do pecado. Eu bem sei que boa parte das pessoas que propagam um pseudo-evangelho nos nossos púlpitos são semi-pelagianos ou acreditam que o homem é bom e de que os seus erros e os seus fracassos e as suas falhas se devem a ele estar vivendo num meio ruim, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. A palavra diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. O que me chama a atenção é a ousadia de Pedro. Ele está diante de um centurião, um homem que tinha poder para colocar numa prisão, um homem que tinha poder para cortar-lhe a cabeça, e ele não negocia a mensagem,
parte da igreja evangélica brasileira. Foi Kierkegaard que disse que o cristianismo começa com a doutrina do pecado e ele está certo. Não dá para falar do cristianismo, não dá para tratar da salvação, da ressurreição, da vida eterna, sem dizer para o homem que ele precisa se arrepender dos pecados, sem dizer para o homem que ele necessita arrepender-se das suas transgressões, sem dizer ao homem de que há necessidade de que ele abandone a sua vida pregressa e de que ele tenha uma experiência com Cristo, sem dizer para o homem que o pecado é uma fraude, sem dizer para o homem que o pecado é enganador, é destruidor, sem dizer para o homem que o pecado promete prazer, mas paga com sofrimento, sem dizer para o homem que o pecado promete vida e paga com morte, sem dizer para o homem que o pecado promete recompensa e paga com pobreza e toda perda de todo bem. Mas a gente adotou o estilo de vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E deixamos de proclamar as verdades essenciais do Evangelho. Gandhi Mathelbenny diz o seguinte: se formos regidos pelo pecado, seremos inevitavelmente arruinados por ele. Agostinho: o pecado de cada homem é o instrumento de seu castigo, e a sua iniquidade transforma-se em sua tormenta. Mas veja bem, Pedro, além disso, no seu sermão, em sexto lugar, ele diz que o Deus da Bíblia é um Deus de juiz, é um Deus que é juiz dos vivos e dos mortos. Além de afirmar que falar sobre o pecado não é politicamente correto, eu posso vos garantir que pregar sobre a doutrina do juízo final também não é politicamente correto nos nossos dias. Nós não falamos mais para os homens de que sem Cristo eles vão para o inferno. Nós não falamos mais para os homens que se eles não se arrependerem de suas transgressões, eles estão perdidos. Esse liberalismo teológico maldito incute na cabeça de alguns de que Deus, no final das contas, vai salvar todos os homens, independente da religião ou do Deus que serve. Isso não é verdade. As Escrituras nos ensinam que só existe salvação mediante Cristo, por Cristo, através de Cristo, e sem Cristo não é possível. E quando a gente vê ser salvo, e quando a gente vê o sermão de Pedro, nós entendemos que Pedro é assertivo pelo fato de que ele é objetivo na sua proclamação. Ele não fica de rodeios, ele não fica tratando de coisas concernentes a esse tempo, a esses dias, mas ele está preocupado com o destino eterno da alma dos homens, com o destino eterno da alma de Cornélio. Isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, que escreveu um sermão famoso que dizia: nós precisamos afugentar as almas do inferno. E quando a história, que quando Edwards pregava essa mensagem, as pessoas seguravam nas pilastras ou nos pilares do templo, pensando de que o inferno viria sobre eles naquele momento. Meus irmãos, somos chamados a anunciar todo o conselho de Deus. Somos chamados a anunciar a única mensagem capaz de transformar o coração do homem. Deixe-me lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, John Wesley, que foi um dos grandes avivalistas, um dos grandes homens de Deus do século XVIII. John Wesley foi enviado ao campo missionário sem convertido ser. Ele é enviado aos Estados Unidos da América para pregar as boas novas sem ter tido uma experiência de salvação legalista como ele só, fundamentado em obras, sem contudo ter entendido a
porque ele não conseguia entender e compreender um Deus que purifica pecados, ou um Deus que perdoa pecado dos homens. Certa ocasião, enquanto ele refletia num texto do livro de Romanos, aliás, texto esse que tinha tocado e transformado a vida de um monge alemão chamado Martinho Lutero, alguns séculos atrás, explode no coração deste indivíduo de tal forma que ele compreende que a salvação era para graça. Pouco tempo depois, algumas semanas depois, John Wesley vai a uma igreja anglicana pregar o evangelho da salvação eterna, e no meio do seu sermão ele diz o seguinte: vocês sabem qual é a principal diferença para as prostitutas londrinas, para aqueles ou aquelas que estão sentadas nos bancos dessa igreja? Houve um silêncio sepulcado naquele lugar, e ele mesmo responde a sua indagação dizendo: nenhuma, todas são pecadoras e todas estão destituídas da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, a não ser que estes se arrependam de suas transgressões. Ao final do culto, o pároco indignado fala: você enlouqueceu, você ensandeceu, como é que você ousa dizer para a aristocracia de Londres, para mulheres recatadas dessa cidade, que elas são pecadoras? O templo está fechado e as portas se fecham para que ele pregasse naquele lugar. O seu amigo George Whitefield já não pregava em templo já há algum tempo. Ele estava indo para pregar para carvoeiros, para 10 mil carvoeiros, 20 mil carvoeiros. Conta a história que aqueles homens enegrecidos pelo carvão, ao ouvir essa mensagem poderosa do Evangelho, que diz que Deus não faz acepção de pessoas, de que Deus ama o pecador e de que Deus quer transformar o coração do pecador mediante Jesus, choravam compulsivamente, a ponto de formar nos seus rostos sulcos brancos, em virtude do choro que brotava de seus olhos e de seus corações. Wesley, impregnado, impactado por aquilo, começa a fazer a mesma coisa, vai para as ruas e prega o Evangelho, nada além do Evangelho, simplesmente o Evangelho. E a história diz que as pessoas caíram no chão chorando, não porque o paletó ungido veio sobre elas, mas porque o poder do Evangelho as transformou poderosamente. O que falar de Charles Spurgeon? Aos 15 anos de idade, numa manhã onde nevava significativamente, ele sai pelas ruas da sua cidade na expectativa de encontrar uma igreja. Na verdade, Spurgeon estava rodando as igrejas não conformistas na expectativa de que alguém respondesse a ele como ele poderia ser salvo. Naquela manhã, a neve era extremamente intensa e Spurgeon chega a uma igreja metodista. E quando ele entra naquela igreja metodista, não tinha ali mais do que 15 pessoas. O pastor não tinha ido em virtude da tempestade. E boa parte da congregação também não tinha lá chegado. Um homem simples, Spurgeon mesmo relata de que esse homem possivelmente deveria ser um pedreiro, um sapateiro, enfim, uma pessoa muito simples, sem cultura alguma, sobe ao púlpito para pregar o Evangelho. E esse homem abre as escrituras do livro de Isaías e começa a tratar de um verso que diz: olhai para mim e sereis salvos. E Spurgeon no seu relato diz que ele não conseguia concatenar muitas ideias, faltava-lhe vocabulário para isso, mas ele repetia constantemente: olhai para mim e sereis salvos. E no seu sermão, esse simples homem dizia: você não precisa fazer força para olhar, você simplesmente olha, você não precisa se movimentar, se mobilizar ou fazer qualquer coisa sobrenatural para olhar, você simplesmente olha. E Spurgeon entendeu desse Deus maravilhoso que perdoa pecados e que transforma o coração dos homens. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos, nós não temos produzido transformação no nosso país? Sabe por que nós somos tantos e não temos feito diferença na nossa nação? Porque nós não estamos pregando o Evangelho. A gente prega uma coisa parecida com o Evangelho, mas não é o Evangelho.
que a única mensagem capaz de transformar o coração do homem é o Evangelho. E pregar o Evangelho não é pregar a filosofia, cuidar do boquinho no que fala, cuidar do olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Pregar o Evangelho não é você pregar ou você dizer faça, não faça, toque, não toque. Pregar o Evangelho é anunciar um único capaz de transformar o coração do homem, Cristo. Meus amados irmãos, quando a igreja prega Cristo, não há espaço para glória humana. Quando a igreja prega Cristo, não há espaço para satisfação pessoal. Quando a igreja prega Cristo, não há espaço para que possamos nos jactarmos dos nossos atos, das nossas atitudes poderosas. Quando a igreja prega Cristo, a confirmação do alto, porque o texto diz que quando ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens que ali estavam, e eles foram impactados pelo Senhor, transformados e regenerados por esse mesmo Espírito. Cabe a nós pregarmos Cristo, cabe a nós anunciarmos o Evangelho, porque ela é a única mensagem capaz de transformar o coração do homem. A minha avó tem 96 anos. 80 anos de convertida. Aos 16 anos ela se converteu na primeira igreja presbiteriana de Barra do Piraí, aqui no estado do Rio de Janeiro. E naquela época seguir Jesus não era nada fácil. Não era fashion. Um dia, quando ela saía do culto, um dos seus irmãos, o irmão mais velho, a flagrou com a Bíblia debaixo do braço. Ele correu para casa e falou com o seu pai: pai, aconteceu uma desgraça. Eu vi Olinda na igreja dos bodes. Era assim como os cristãos eram chamados na primeira metade do século XX. O pai dela, indignado, mandou chamá-la e falou: você enlouqueceu? Você resolveu envergonhar nossa família? Isso é uma blasfêmia contra Nossa Senhora da Aparecida? Eu prefiro uma filha morta do que uma filha servindo ao Deus dos bodes. Minha avó não abriu mão do Evangelho. O Evangelho tinha transformado a vida dela. O tempo passa, ela vem para Niterói, estuda medicina, forma-se em médica, num período difícil, onde mulheres não cursavam na faculdade de medicina. Luta contra tudo e contra todos, mas não abandonou o Evangelho. Os anos passam e ela pregou essa mensagem poderosa para seus pais, para seus irmãos. Pregou essa mensagem poderosa para os seus sobrinhos, para os seus filhos, para os seus netos. Muitos foram salvos e outros não. Hoje, ela está com Alzheimer, câncer, e os dias dela se abreviam nessa terra. Mês passado eu fui visitá-la, antes de viajar para os Estados Unidos, onde pregaria numa série de conferências. E quando eu e minha irmã chegamos à casa de sua filha, ela não nos reconheceu. E aí a gente começou a conversar com ela assim mesmo. E aí eu lembro que minha irmã perguntou: vó, lembra de fulano? E ela disse: não. Lembra de ciclano? Não. Lembra de Beltrano? Ela disse: não. E aí minha irmã foi ousada e fez uma pergunta: vó, você lembra de Jesus? E aí ela deu uma gargalhada. E ela falou: o meu Salvador. Que evangelho poderoso. Que mensagem tremenda. É essa mensagem que os homens têm que ouvir. Essa mensagem que diz para os homens de que a vida é finita, ela termina aqui, os homens vão prestar contas a Deus.
os que creem em Jesus serão salvos e viverão eternamente com Ele. A única mensagem capaz de mudar o coração do homem é a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi que não pregarei outra coisa a não ser o Evangelho, que não ministrarei outra mensagem a não ser essa. Pode parecer equivocada para alguns, ultrapassada para outros, pode parecer piegas para um grupo diferenciado, mas eu a pregarei pelo fato inequívoco de que Deus nos ordenou a pregarmos somente Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Cristo, que é o único capaz de transformar a vida do pecador, que é o único capaz de transformar a vida do miserável, que é o único capaz de fazer com que o prostituto abandone a prostituição, com que o adúltero não vive mais na prática do adultério, com que o mentiroso abandone suas ações equivocadas, com que o pecador seja transformado. Você entende o que eu quero dizer? Nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho da salvação eterna. Nosso foco não deve estar em milagres, em curas, em ações milagrosas, ainda que Deus seja poderoso para fazê-la ou para fazê-los. Deus é poderoso para curar enfermos, se assim Ele por bem achar. Deus é poderoso para restaurar a saúde do moribundo, se por bem Ele achar. Mas nós não temos direito de focar o nosso culto exclusivamente nas bênçãos de Deus, mas sim naquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Se nós voltarmos ao Evangelho, se nós voltarmos a pregar o Evangelho, algumas coisas acontecerão. Em primeiro lugar, nós teremos conversões genuínas. As estatísticas dizem hoje que nós temos 30 milhões de desviados no Brasil. Não quero entrar no mérito se pode ou não pode cair da graça. Deixemos isso de lado. 30 milhões de pessoas que estiveram nos nossos cultos e não estão mais. Deixa eu vos escandalizar. Boa parte destes se transformaram em agnósticos. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus não pode ser conhecido. Esse falso evangelho passa a imagem de um falso Deus que introjeta no coração das pessoas uma falsa visão de Deus e do evangelho. E esses se decepcionam com o evangelho esquizofrênico e passam a acreditar que Deus não existe, ou que é conto da carochinha, ou de que Ele pode até existir, mas que Ele não é cognoscível. A gente sabe que não dá para a gente explicar Deus. É o que Santo Agostinho dizia: mente infinita não pode explicar um Deus infinito. Eu e você não temos condições de explicar a Trindade, por exemplo. Eu e você não conseguimos explicar um Deus eterno, que não tem início nem fim. Eu e você não conseguimos explicar a onipotência, a onipresença, a onisciência e atributos maravilhosos do Senhor. Nós acreditamos pela fé. Nossa mente é finita, e mente finita não pode captar um Deus infinito. Todavia, apesar da gente não compreender em totem ao Senhor, nós podemos conhecê-lo, e é possível conhecê-lo mediante seu Filho Jesus Cristo.
pregar o Evangelho, nós vamos ter conversões genuínas no nosso meio. Em segundo lugar, se nós pregarmos o Evangelho, a nossa mensagem endurecerá mais o coração dos réprobos. Martin Lloyd Jones dizia isso. Quando nós pregamos Cristo, os eleitos se abrem e são envolvidos por essa graça irresistível. E o Espírito Santo opera poderosamente na vida desses homens e mulheres, os transformando para a glória de Deus. Mas quando nós pregamos Cristo aos réprobos, esses nutrem no coração cada vez mais ódio. A mensagem da cruz. Mas a gente vive num tempo onde tudo não é politicamente correto, e aí a gente deixa de pregar algumas coisas porque a gente não quer criar nenhum tipo de constrangimento, não é verdade? A gente deixa de pregar algumas coisas porque a gente está preocupado com o tempo cheio, a gente está preocupado com a boa vizinhança, a gente está preocupado em passar a imagem de bom moço, de boa moça. Terceiro lugar, quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho, não há espaço para entretenimento em nossos cultos e em nossa oração. Porque o Deus Santo se faz presente. Isso não se relaciona efetivamente a liturgias. Eu tenho pregado em vários lugares, no Brasil e fora. Estive pregando em África, em Cabo Verde, numa igreja absolutamente tradicional, onde quando se ministrava a pregação havia um silêncio sepulcral, onde as canções cantadas eram canções extremamente tranquilas e a glória de Deus estava ali. Mas tenho pregado também em lugares como Haiti, onde o povo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, jubila, celebra, chora e festeja, para além da liturgia. Relaciona-se a uma santa presença que nos constrange, que nos leva ao choro, que nos humilha, que nos envergonha e que nos leva a entender que não passamos de pó. Em quarto lugar, quando nós pregamos o Evangelho, Deus é glorificado. E aí está. A glória dele. O louvor é dele. A honra é dele. Isso me faz lembrar de Spurgeon, que toda vez que subia ao púlpito ele orava incessantemente: ó Deus, que eu não apareça, que eu me esconda na sua cruz, que eu não apareça, que eu me esconda atrás da sua cruz. E quando ele terminava de pregar, ele se recolhia para um lugar onde ele se prostrava, se ajoelhava e clamava a Deus por misericórdia. Talvez poucos no mundo tenham sido tão eficazes na proclamação do Evangelho como Charles Haddon Spurgeon, mas tão poucos também eram tementes e se preocupavam tanto com a glória de Deus como Spurgeon. Preocupar-se com a glória de Deus redunda em anunciar as verdades inequívocas e inexoráveis do Evangelho. Eu escrevi um livro que foi publicado pela editora Fiel, chamado Reforma Agora. Nesse livro há uma frase muito interessante.
introdução de uma fala de Lutero, que dizia o seguinte: no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que prega um falso evangelho. Isso posto, eu concluo. Em primeiro lugar, vivamos e preguemos o evangelho para os nossos amigos, familiares e para aqueles aos quais Deus nos mandar, não negociando a mensagem e falando aquilo que de fato eles precisam ouvir, de que Deus não faz acepção de pessoas, de que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, de que este ressuscitou, perdoa pecados, vai julgar os vivos e os mortos e dá vida eterna para todos aqueles que nele creem. Segundo, vivamos e preguemos da glória de Deus. E no final de tudo, nosso prazer seja olhar para o pecador rendido, transformado, e glorificar o Senhor por essa salvação bendita, reconhecendo que nada temos, porque nada fizemos. Na verdade, somos apenas servos inúteis. A glória dele, a honra dele e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé. Se nós resolvêssemos voltar a pregar Cristo, se nós resolvêssemos isso. Isso me faz lembrar de um dos meus arminianos preferidos, Leonardo Ramiro. Tenho uma grande admiração por esse irmão, que dizia que nós precisamos chorar por não termos lágrimas. Está brincando de avivamento e corremos o risco de perder o time. Faço menção a Jonathan Edwards mais uma vez. Ele dizia o seguinte: que quando Deus resolve julgar uma nação ou uma igreja, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar dela os bons pregadores. Eu temo que isso comece a acontecer no Brasil. A quantidade de imbecis, desculpe a expressão, que sobem aos nossos cultos para falar bobagem é impressionante. Mas são poucos aqueles que estão dispostos a esconder-se atrás da cruz e demonstrar através da sua pregação que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que sem Ele não há salvação. Vamos orar. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com um coração quebrantado. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. E leva-nos a viver o Evangelho e a pregar o Evangelho. E a desejar anunciar aos homens a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador: Cristo crucificado e ressurreto, em nome de Jesus.